E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das coisas mais estranhas que só existem em Dubai. Então coloca o cordão de ouro e roda a vinheta. Imagine um porta-retratos que custa mais de 15 milhões de reais. É justamente esse o nível das construções desse lugar. O Dubai Frame é o maior porta-retrato do mundo. Essa moldura extravagante possui 150 metros de altura e possui uma passarela de 93 metros. Tudo isso revestido por detalhes dourados que parecem ouro. Os turistas podem subir pela lateral por um elevador e caminhar na parte interna do topo. Além disso, a tal moldura fica em um lugar estratégico para ver outros projetos arquitetônicos, além de, claro, uma vista panorâmica de grande parte da cidade. No interior é possível aprender um pouco sobre a história dos Emirados Árabes, país onde fica Dubai, e conhecer novos projetos para o futuro, e tudo isso por um preço até que justo, o equivalente a 40 reais por pessoa. Além da beleza e extravagância, o monumento também é polêmico. O arquiteto mexicano Fernando Donis propôs um monumento grande, porém vazio, justamente para fazer contraste com a magnitude da cidade. Porém, não foi isso que foi feito, como podemos ver. O investimento e a participação do arquiteto foi totalmente cortada. Ele inclusive foi proibido de visitar as obras e acusa os investidores de o forçarem a ceder os direitos da construção. Bom, seja como for, uma coisa é inegável: em nenhum outro lugar do mundo você verá algo tão magnífico. Quando a gente fala de Emirados Árabes, tirando Dubai, que já é mega moderna, já vem na cabeça a imagem de cidades parecidas com as do desenho ou do filme do Aladdin. E eu vou te dizer agora que, em pouco tempo, isso será mais do que só aparência, pois empresários emiradenses planejam construir sua própria Aladdin City. O projeto conta com várias referências, não só ao personagem da Disney, mas também aos contos e lendas da região. A atração terá 3 torres gigantescas com formato parecido com o da Lâmpada do Gênio, que comportarão várias lojas e também restaurantes, além de uma parte dedicada a um hotel para os visitantes, cobrindo uma área de 110 mil metros quadrados. Além disso, as pontes que ligam as torres uma nas outras serão refrigeradas com ar-condicionado. Pois é, vai ser inspirado no Aladdin, porém com um toque de modernidade. O projeto promete ser tão incrível que os realizadores já estão aguardando o reconhecimento da obra como patrimônio da humanidade, sem nem mesmo terem começado a construir. Mas pelo menos que o negócio vai ser incrível, isso já tá garantido. Bom, e vai ser tanto dinheiro investido nisso que ninguém nem se deu o trabalho de calcular nada. Como já vimos, Dubai tem vários planos ambiciosos e modernos, e é possível que quando a gente menos esperar, muitos já terão sido realizados. E mano, andar por lá daqui uns anos vai ser como se viajássemos para o futuro. Um bom exemplo de quão futurístico essa cidade vai ser é a nova torre que, se prepare, mexe sozinha, você não ouviu errado. Ixi, eu na essa, meu irmão. Está programado para 2020 iniciar a construção de uma torre de 80 andares que vai ser capaz de girar em 360 graus. Não é mole não. Você deve estar pensando, mas como isso é possível? A ideia é que cada andar tenha uma plataforma independente do restante do monumento, porém todos ligados em uma base fixa no centro, o que possibilita o movimento de toda a estrutura e ainda de uma forma sustentável, já que o que vai impulsionar cada andar serão turbinas eólicas. Como os movimentos não são simultâneos em todas as partes do prédio, a imagem que a gente vai ver parece ter pulado direto de um filme de ficção científica. Dubai possui um dos sistemas de transporte mais eficazes do mundo, porém tudo que é bom pode melhorar. Isso porque um dos projetos mais gananciosos é construir um túnel embaixo d'água, que saia de Fujairah, passe por Dubai e chegue até Mumbai, na Índia. Isso mesmo, 2 países conectados por um trem que vai viajar pelo oceano. Agora imagina aí, mano, você dando um rolê de trem e vendo a vida marinha, os tubarões, baleias, uma ideia genial. Mas se isso não bastasse para ser impressionante, adivinhe quanto tempo esse trem-bala fará o trajeto? Em apenas 2 horas.
Para quem não sabe, a Índia é um parceiro comercial dos Emirados Árabes, e construir um transporte que agilize a locomoção entre os dois seria muito interessante, não só para as pessoas, mas também para as mercadorias. Um voo, por exemplo, de Fajará para Mumbai, sem escala nenhuma, leva em média 3 horas e meia, então já iria adiantar a vida de muita gente que pensa em fazer a viagem. O projeto maluco está sendo discutido, porém a projeção é que esteja disponível em 2022. Estima-se que a obra custe 2 bilhões para os cofres públicos, porém para Dubai esse valor é troco de esfirra. Já ficou mais que claro que não é um problema para Dubai criar monumentos incríveis, e reza a lenda que um sheik ricaço sonhou com uma ilha no formato de palmeira, e assim ele resolveu fazer. Caramba, como é bom ter dinheiro, né? As Palm Islands são ilhas artificiais que ficam na costa da cidade. São 3 ilhas no total. Elas possuem grandes centros comerciais, prédios, hotéis de luxo e spas. O intuito da construção foi aumentar o turismo por lá, o que gera uma boa grana para o país e o comércio local. A primeira ilha possui 17 ramos, cada um envolto por areia, fazendo com que toda a ilha seja na beirada da praia. Esses ramos são conectados por uma parte central com uma avenida larga e vários prédios, além de ter acesso ao metrô que vai e volta de Dubai durante o dia todo. A segunda e a terceira ilha ainda não estão concluídas, devido a problemas com a área da construção. A segunda ilha teve o projeto pausado pela empreiteira e a terceira, que seria 50% maior que a primeira, teve seu processo de finalização interrompido. Ainda no meio dessas 3 ilhas, um conjunto de 300 mini-ilhas artificiais chamada The World formou a imagem do mapa mundi, sendo que cada uma delas tem o nome de um país ou cidade. Inclusive por lá tem Brasília e Rio de Janeiro. Elas também ainda não foram finalizadas, mas prometem vender cada ilhazinha dessa para quem queira construir sua residência. Se você tiver interesse, prepare seu bolso, porque uma casa no Rio de Janeiro deles vai ser bem mais caro do que no nosso. Se você curte fazer compras, vai ficar de boca aberta com esse shopping. O Dubai Mall foi construído em 2008 e é atualmente o maior shopping do mundo. Ele custou cerca de 20 bilhões de dólares e conta com 22 salas de cinema, 1.400 lojas, uma praça de alimentação com 280 restaurantes, um dos maiores aquários do mundo e uma pista de patinação no gelo. E imagina quanto tempo sua mãe não ia demorar para dar uma olhadinha em cada loja, hein? Como se não bastasse, várias atrações acontecem no espaço desse shopping. A mini cidade para crianças brincarem e o show das águas dançantes, por exemplo, ficam disponíveis por lá durante o ano todo. Além do Sega Adventure, que provavelmente é o maior parque em shopping que você já viu na vida, contendo vários brinquedos únicos, loucos e divertidos. Estima-se que você precisa de mais de 3 horas para dar uma passeada básica pelo lugar, e ainda assim não vai conseguir visitar tudo o que ele tem para te oferecer. Uma coisa que eu não falei sobre o Dubai Mall é onde ele fica. Pelo seu tamanho, você não ficaria surpreso se eu te dissesse que ele se encontra dentro do maior prédio do mundo, certo? O Burj Khalifa é a construção mais alta já feita pelo ser humano, chegando a 828 metros de altura com seus 160 andares. O nome arranha-céu nunca fez tanto sentido, né? Sua construção começou em 2004 e só foram concluir 6 anos depois, em 2010. O metro quadrado de um apartamento ou sala comercial desse prédio custa em torno de 40 mil dólares. Mano, pra você ter uma ideia, com a quantidade de aço utilizada para erguer esse monumento, daria para construir uma estrada que percorreria 1/4 do tamanho total da Terra. E com todas as coisas que funcionam dentro do prédio, ele gasta cerca de 1 milhão de litros de água por dia. Para se locomover dentro dessa cidade vertical, existem 49 elevadores e um plano estratégico para não precisar parar em todos os andares, caso você precise ir do solo até a cobertura, por exemplo. Esse vídeo poderia parar por aqui, mas Dubai não deixa, pois já está em processo de construção a Creek Tower, que quando for concluída, menino, terá exatamente 1.008 metros de altura. Mano, a torre vai ter mais de 1 quilômetro de altura, chegando a ultrapassar as nuvens. O preço estimado para a obra é de quase 4 bilhões e meio de reais.
Ainda não se sabe o tamanho e quantos serão os andares, mas a ideia é colocar quase 60 elevadores, sendo que alguns deles viajam a uma velocidade de 50 km por hora. A inauguração já está programada para o ano que vem. E será que depois desse eles vão parar por aí? Eu duvido. De vez em quando as coisas apertam e a gente faz um sorteio das contas que vão ser pagas e daquelas que dão para ficar sem pagar por mais um mês. No máximo você vai pagar uma multa ou um jurozinho maroto e tá tudo certo. Mas isso só se você estiver no Brasil, porque em Dubai, parceiro, é cana. Vários casos de pessoas presas por terem dívidas já foram reportadas. As mais comuns são de atrasos normais, como água, luz, porém uma delas, e a mais bizarra, é a que você vai ver agora. Um homem egípcio que morava e trabalhava em Dubai se casou com uma mulher filipina e deixou o país em 1998. Quando retornou em 2019, adivinha? Foi preso por uma dívida que tinha no cartão de crédito há mais de 20 anos atrás. O homem, cujo nome não foi divulgado, só conseguiu retornar para sua casa após uma instituição humanitária pagar sua fiança. Por conta disso, muitos estrangeiros abandonam carrões de luxo com cartões estourados no porta-objetos, mansões com hipotecas vencidas e fogem para seu país de origem. Afinal de contas, se forem pegos, amigos irão mofar no xadrez. Todo funcionário tem uma crítica para fazer sobre o seu trabalho, e com as redes sociais muita gente acaba postando uma coisa ou outra sobre sua empresa na web. Claro que isso pode dar algum problema caso seu chefe descubra, um puxão de orelha, uma advertência ou no máximo uma demissão, o que já é bem tenso. Mas imagina você fazer uma reclamação sobre o seu trabalho na internet e acabar indo para o Chilindró. Bom, foi o que aconteceu com o americano Ryan Pate, um mecânico de helicópteros. Após ter postado no Facebook uma crítica à empresa em que trabalhava, Aerospace Logistics, a respeito de umas férias que ele teria direito após recomendações médicas. Ryan também fez reclamações das condições de vida dos Emirados Árabes. O que ele não esperava é que a lei de crimes cibernéticos do país são mais severas do que imaginava, e quando voltou da Flórida foi imediatamente chamado pela polícia para prestar esclarecimentos. E então veio a surpresa. Desde 2012 existe uma lei que proíbe o uso das redes sociais para criticar ou tirar sarro de pessoas e empresas na internet. E não é a primeira vez que o americano é preso nos Emirados Árabes. Em 2014, Shehzad Kassim, de 29 anos, foi condenado a 1 ano de prisão por postar um vídeo zoando a juventude de Dubai. Porém, o mecânico teve mais sorte. Como seu caso virou assunto na internet e sua postagem foi feita enquanto estava em um território americano, ele ficou apenas 10 dias preso e conseguiu retornar para sua casa. E já deve ter montado vários currículos para entregar por lá mesmo, afinal de contas não há lugar melhor do que o nosso lar. Então, meu amiguinho, ao chegar em Dubai, pense 2 vezes antes de postar aquele textão no Facebook criticando tudo. Ou você pode ver o sol nascer quadrado ao melhor estilo Minecraft. Um britânico chamado Jamil Mukadam estava de férias com sua esposa e acabou mostrando o dedo do meio para um motorista de Dubai. Como ele gostava muito do país, decidiu retornar 6 meses depois e foi rapidamente identificado pela polícia local, que apreendeu seu passaporte e o colocou na prisão por 6 meses. O chefe da Corte Civil de Dubai afirmou que mesmo as culturas sendo diferentes, eles não aceitam esse tipo de atitude. O inglês, que ainda está aguardando julgamento, já adianta que nunca mais vai pisar na cidade. Bom, eu queria só ver se Dubai ia ter cadeia o suficiente se os motoristas do Brasil decidissem se mudar para lá. Se você está pensando em fazer uma viagem romântica com seu namorado ou namorada, eu tenho uma dica: não vá para Dubai. Isso porque lá é proibido qualquer demonstração de carinho em público. Um simples gesto, como um abraço para tirar uma foto ou andar de mãos dadas, pode ser considerado imoral. Beijo então, nem pensar. O resultado pode ser prisão e deportação. A coisa lá é tão doida que se você não for casado, não pode se hospedar no mesmo quarto da sua namorada. Vê se pode. Em 2005, um casal de turistas foi preso por 1 mês por terem dado uma bitoquinha em um restaurante. Charlotte Adams e Ayana Fajari estavam em um restaurante com mais 3 amigos quando ele deu um beijo nela. Imediatamente foram denunciados por comportamento impróprio, levados para a prisão e posteriormente deportados.
A irmã disse que ficou em estado de choque e demorou para entender que aquilo era real. Agora imagina só esse pessoal de Dubai entrando em uma balada no Brasil e vendo toda a pegação que rola. Iriam ficar malucos. Agora, sabe quando você tá numa festa ou num bar lotado e acaba esbarrando em alguém? Normal, né? É difícil de se locomover sem encostar em outra pessoa. E se por acaso você se desequilibra e vê que a bebida vai cair em alguém, você deixa cair ou tenta impedir? Em Dubai, é melhor deixar cair. O inglês Jamie Heron estava de passagem por Dubai por apenas 2 dias e foi aproveitar a rápida escala tomando um goró no barzinho da cidade. Mas quando estava lá dentro, acabou se desequilibrando e, para evitar que desse um banho em outro cliente que estava lá também, acabou encostando no quadril do cara. Pra quê? Ele teve seu passaporte confiscado, passou 5 dias detido e enfrentou uma denúncia de indecência pública e precisou ficar 4 meses aguardando julgamento e quando chegou, tá na cara, né? Foi condenado a 3 meses de prisão. Mas para mostrar que essa cidade é mais louca do que a gente pensa, um sheik milionário, representante do país, reverteu a situação perdoando o rapaz que conseguiu retornar ao seu país. Se isso é indecência por lá, o que os caras vão pensar de um desfile de carnaval no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? É normal quando a gente está em um lugar turístico ou simplesmente em um lugar público, vai tirar uma foto e aparecer outras pessoas no fundo. Ou se não, vai gravar um stories e tá lá um monte de gente atrás. É quase impossível de evitar. Mas você sabia que nos Emirados Árabes, além de ser visto como falta de respeito, também é invasão de privacidade, e uma lei do país pode te fazer pagar mais de R$500, além de uma pena de 1 ano de prisão. Mano, pra você ter uma ideia, no ano passado um homem foi colocado atrás das grades por ter tirado fotos de outro rapaz chorando e posteriormente postado o vídeo nas redes sociais, que como já vimos também é ilegal. Além de fotografar ou filmar pessoas, alguns lugares específicos também são proibidos de serem clicados. O americano Robert Alan Black, de 70 anos, foi detido após ser pego fotografando em um local proibido pelo governo. Existem alguns lugares como palácios e embaixadas que são terminantemente proibidos que fotografem, mas por serem muito bonitos e grandiosos acaba virando uma isca para turistas desavisados. Em um país muçulmano é normal que a cultura das roupas siga os dogmas religiosos, mas como Dubai é um dos maiores destinos turísticos do mundo, o código de vestimenta é mais tranquilo, pelo menos para os turistas. O país é muito quente, possui diversas ilhas. Quando for visitar, você pode usar roupa de banho desde que esteja na praia. Se passar da calçada sem camisa, por exemplo, já sabe, né? Cadeia. Assim sendo, fora das praias a coisa aperta um pouco mais, principalmente para as mulheres. Mostrar barriga, usar saias ou short muito curto, ou até blusa com decote muito grande pode ser motivo para que a polícia chame a atenção. Também é muito recomendado que as mulheres sempre andem com algum lenço que tampe os ombros. Quem fugir das regras de vestimenta, no mínimo vai sofrer uma represália da polícia pedindo para você se cobrir melhor e assim continuar seu passeio. E dependendo da roupa, claro, pode dar prisão. Mas e para as mulheres muçulmanas que vivem lá? O buraco é mais embaixo. A região dos seios deve estar completamente cobertos e geralmente elas usam uma burca para impedir que mostre alguma coisa, inclusive na praia. Isso seria de boa se pelo menos fosse um país frio, mas no verão a temperatura dos Emirados Árabes pode ultrapassar os 40 graus. Imagina o calor que essas mulheres não devem passar dentro dessas burcas o dia inteiro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.